Fala, Trucker! Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Conexão Quero Truck, o podcast que é da plataforma Quero Truck, que você já está cansado de saber, né? Os melhores caminhões e implementos do mercado estão lá. E ó, hoje, spoiler logo de cara, para você que acha que toda empresa é igual, né? A empresa não valoriza o funcionário, a empresa que eu não consigo mais me evoluir na minha profissão porque a empresa não investe em mim, ela não faz com que eu cresça dentro da minha atividade. Ó, tem muita empresa por aí que quebra esse paradigma, tá bom? Que não é assim. E para falar sobre isso hoje eu trouxe um convidado especial, tá bom? Segura aí 15 segundinhos que a gente já volta, logo depois da vinheta. E vamos continuando com o nosso episódio, porque a gente não pode perder tempo. Aqui o tempo é curto e vale ouro, né? Aliás, vale diesel, né? Que é a mesma coisa de ouro hoje em dia, né? Eu trouxe aqui para conversar com a gente sobre desenvolvimento profissional, óbvio, né? No nosso ambiente de transportes, o Emerson, que é nada mais nada menos hoje do que o gestor do Decan, que ele vai explicar daqui a pouco o que é o Decan. Muito obrigado pela sua participação, viu, Emerson? Muito obrigado, Melodivo. Acredito que vai ser um bate-papo muito produtivo e enriquecedor para nós e para os nossos ouvintes. Aqui. Não tenho dúvida nenhuma disso. E vamos começar aprendendo. O que significa Decan? Decan, Departamento de Ensino, Controle e Assistência aos Motoristas. Então, tudo que diz respeito ao desenvolvimento, capacitação, retenção de bons talentos está descentralizado aqui no Decan. Que top. E o Decan é de que empresa? Expresso Nepomuceno. Expresso Nepomuceno, que é um dos gigantes do mercado de transportes hoje, todo mundo sabe, né? Parceiro nosso aqui na plataforma, nos podcasts, nos seminovos, está sempre com a gente também. Tá realmente, procura estar sempre à frente do que o mercado tem buscado. Isso é muito legal. E assim, o legal é que quando a gente entende a sigla do Decan, a gente entende que é muito além do que só controlar, né? Isso aí. É fornecer recursos para que o motorista possa fazer a sua atividade bem feita, né? E me conta um pouco mais aprofundado, assim. Primeiro eu vou falar de você. Qual que é a tua história dentro desse negócio? Você está já na estrutura aí da Nepomuceno há muito tempo? Entrou agora? Como é que é seu negócio dentro do Decan? Conta um pouquinho do Emerson até esse ponto aqui. Ótimo. Estou na Nepomuceno há 12 anos. 12 anos. Minha história começou na filial Semibra, em Patinga. Vim aqui para a Matriz em 2019 com foco em dirigibilidade, controle de combustível, gestão de motoristas. Legal. O Decan já é um departamento que está conosco há mais de 25 anos aqui na empresa, focando em desenvolvimento, crescimento e capacitação dos nossos gigantes da estrada aí. E eu estou há um ano agora à frente do Decan, né, já com o objetivo de trazer essa reestruturação, trazendo mais novidade, trazendo mais aprendizado, conhecimento dos nossos motoristas, garantindo que a cada dia a gente tenha profissionais capacitados que entendam a missão deles dentro do mercado, dentro da nossa empresa, garantindo que aquilo que a gente quer, que é produzir com qualidade, com segurança, tendo motoristas de ponta e, acima de tudo, bem valorizados. Então, o foco do Decan é ensinar, assistir, capacitar, monitorar e garantir realmente que o motorista ele se sinta valorizado nessa tão nobre profissão. Eu tenho orgulho de dizer que meu pai é motorista e um motorista da Expresso Nepomuceno também. Então você controla e assiste o seu pai também. Isso aí, também. Que bom, é bom que o negócio fica em casa. Se não tiver bom lá, eu já puxo a orelha lá em casa. Isso mesmo, aí, com certeza. Muito bom, cara. Parabéns. Parece realmente ser uma estratégia inteligente, até porque nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque é óbvio que é uma atividade muito inteligente a título de estratégia de negócio, mas também tem um lado social muito importante também, que faz com que os profissionais realmente evoluam, porque, com certeza, independente de qualquer coisa, o motorista pode estar aqui ou não estar aqui amanhã, pode estar em outra empresa. E o que ele aprende aqui também ele leva para a vida, né? Ele não vai desaprender. A gente forma ele para o mercado. A gente retém ele aqui como um bom talento, mas ele sai capacitado para enfrentar. São dois trabalhos. Desenvolver e reter é outra conversa, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. E o que a gente percebe no mercado é que muita gente, mas eu não sei se ainda tem isso, de repente, no mercado, você que está no dia a dia vai poder me dizer, mas ainda tem gente que acha que treinar é caro, que acha que realmente gastar, né? Gastar, chamam de gastar, não de investir, mas dispendiar dinheiro com investimento em treinamento é caro. Ainda tem gente que pensa assim? Infelizmente ainda tem.
Nós aqui, a Nepomuceno, o nosso pensamento é totalmente diferente. A gente olha essa parte de capacitação como investimento. A gente está investindo no motorista, garantindo que ele vai dirigir bem, cuidando não só dele quanto do nosso ativo, mas também de todos os demais que estão envolvidos nas estradas, né? A gente sabe do perigo que tem nisso. Infelizmente, ainda tem algumas culturas, algumas pessoas que acham que isso é muito caro. Só que quando ele coloca na ponta do lápis o retorno financeiro que toda essa capacitação traz, ele passa a entender que isso é um investimento, falando de nós como transportador, um investimento crucial. Totalmente, né? E aí, às vezes, a falha, é o que eu sempre digo, o desenvolvimento, às vezes, ele não é atrapalhado, mas ele é inibido pela baixa administração. Isso aí. Porque é preciso fazer algumas contas que não são tão simples, né? Isso aí. A conta indireta, do lucro indireto, de se ter um bom ou um mau motorista, você tem que saber mexer com toda a conta, né? O produto final, residual da venda do caminhão, tudo isso conta, porque quem conduziu é que conta, né? É isso aí. Então, é bom, fica a dica aí para os empresários também que escutam a gente no nosso podcast. Tem de tudo, o nosso podcast tem todo tipo de audiência, né? Obviamente, a maioria é motorista, mas também tem empresários do ramo. Fica a dica, hein? Tem até uma frase que diz isso, né? Você acha que treinar é caro, experimenta não treinar e deixar as pessoas ali. Que aí com certeza. Vai ver o que é ir embora o teu ativo Quando completo. você investe no treinamento, o motorista também, através do treinamento, ele passa a entender a sua importância no papel. Né? A mola propulsora disso tudo aqui é o motorista. Então, quando você investe, capacita, o retorno ele é bem tangível, né? Então você vê o retorno no cuidado com a frota, a economia de combustível, que é absurda quando você investe em direção de estudos de direção econômica, né? Desgasta menos as peças, né? A manutenção vê isso, né? Muito claro. Então, vale a pena, para todos que estão nos ouvindo, vale a pena investir em treinamento e capacitação. Muito bom, muito bom. Eu acredito nisso de verdade, sempre acreditei em todos os segmentos, mas eu acho que em alguns, como por exemplo de motorista, além de você fazer um trabalho que estrategicamente, financeiramente, tudo tem retorno, você ainda tem outra coisa, né? A gente está evitando aí que acidentes aconteçam, né? Tá jogando na rua vários motoristas profissionais, que ainda tem isso, né? Não sei se aqui, se você já ouviu falar isso, né? Mas o motorista profissional que é profissional só na carteira, mas na hora que joga ele atrás do caminhão, joga atrás do volante, joga na estrada, ele vira o pior inimigo dos colegas de trânsito. Isso é terrível. Né? Com certeza. E isso é uma realidade, infelizmente. Por isso que passar esse caminho do treinamento, da capacitação e do aprimoramento contínuo, que aqui na Nepomuceno, o trabalho do Decan também, ele garante o aprimoramento disso. Eu não te treinei hoje, não é soltei, não. Você tem uma reciclagem semestral de todos os conteúdos, tem avaliação prática novamente junto com o nosso instrutor. Então isso faz parte da nossa história, faz parte da nossa cultura. Eu não posso simplesmente te treinar, te deixar no mercado e falar, pronto, você está pronto. Não, eu vou continuar te monitorando, a gente tem ferramentas para isso, toda a nossa frota tem sistema de telemetria embarcado, entre outros recursos que a gente tem para acompanhar o desenvolvimento desse motorista, porque afinal eu treino ele para ver esse bom retorno desse treinamento, eu preciso monitorar e acompanhar. E acompanhar, porque senão a tendência é se perder com o tempo, né? Com certeza. E a gente recicla. Muito interessante isso aí, muito interessante. Agora vamos falar um pouquinho dos... que eu acredito que existam clusters, que não é cluster a palavra que eu queria buscar, mas tipos de treinamentos diferentes, né? Que você mesmo citou. Para direção defensiva, para direção econômica, né? Para outros tipos de cuidados com o caminhão. Como que vocês fazem hoje, por exemplo, como que vocês desenvolvem hoje um motorista para ele dirigir de forma mais econômica, para ele gastar menos diesel? Como é que funciona isso? Ótimo. A gente tem treinamentos específicos por tipo de operação. Então, um treinamento que eu dou aqui para os motoristas do rodoviário é diferente do módulo de treinamento que o florestal recebe, o segmento canavieiro recebe, mineração. Então, a gente trabalha dentro daquilo que é a realidade daquele motorista. Então, a gente constrói um módulo voltado para o tipo de caminhão que ele vai operar, então ele tem que conhecer do caminhão. Então, tudo começa desde a retenção, a capacitação, a entrega técnica muito bem feita, para ele conhecer o veículo que ele vai trabalhar, a aula prática dentro desse caminhão que ele vai ter, e no decorrer a gente tem conteúdos aí teóricos voltados 100% o segmento de atuação desse motorista. Aí ele é um motorista que hoje é do florestal e amanhã ele vem transferido para o rodoviário. Ele vai passar como se fosse um novato. Ele tem que entrar no cursinho daquele modelo. Todo o treinamento rodoviário.
Interessante, super interessante, porque hoje, para quem não conhece, para quem nunca entrou num caminhão aí, gente, é a mesma coisa de entrar num cockpit de avião, praticamente. É botão para todo lado. Eu sempre tô sempre mexendo no caminhão. Entrei num caminhão hoje de manhã, a gente estava gravando aí num cliente, entrei no caminhão para dar partida, eu precisei achar o buraco da chave, de tanta coisa que tem. E aí o cara não vai simplesmente entrega a chave e vai lá, né, meu? Porque cada coisa é uma coisa, Por né? isso que tem os treinamentos, né? Hoje, se eu vou trabalhar com DAF, ou com Mercedes, ou com Volvo, eu tenho um instrutor especialista em cada tipo de caminhão. Por isso que na estrutura nossa aqui do Decan, hoje ela é composta por 73 instrutores de motoristas, espalhados entre matriz e filiais. 73 instrutores? Instrutores. Quantos motoristas vocês têm? Hoje nós estamos com 4 mil motoristas, né? É muito motorista. 4 mil motoristas. Em torno de 4 mil motoristas na empresa como um todo. 73 Lembrando que nós estamos falando de operações Brasil e África do Sul, né? Então a gente ainda o mesmo estilo de treinamento e capacitação e o cuidado que nós temos aqui, nós temos nas operações de fora também. Segue o mesmo padrão de excelência. Que bacana, que bacana. Nossa, muito bom. E isso com certeza traz resultados interessantes. Com certeza. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Dentro dessa questão do combustível, ainda no combustível, que eu acho que é um ponto muito importante, acho que eu queria estender um pouquinho. Esses treinamentos eles são feitos de acordo com o tipo de operação, sim, de acordo com o tipo de veículo, tudo, né? Com certeza. E qual é a economia? Acho que varia, né? Mas qual é a economia média de um motorista treinado em relação ao motorista não treinado? No mínimo 4% de ganho em cima da média dos demais. Isso é o mínimo que a gente consegue. No mínimo 4%. Mas nós temos casos de sucesso aí de 15, 20% de ganho após treinamento. Porque é aquilo que eu disse. Hoje a gente é muito transparente quando a gente treina um motorista. Eu te mostro, hoje a sua média é essa, a sua dirigibilidade é essa. Agora você vai passar por todo o nosso intensivo de treinamento, você vai ter o acompanhamento prático e nós vamos acompanhar a sua média nos próximos meses. E o próprio motorista, a gente tem vários depoimentos disso. Recentemente, uma motorista mulher nossa lá de Campo Grande, ela mandou um depoimento assim: eu achava, sempre achei que eu era um excelente motorista. Mas depois que eu tive todo o treinamento aqui na Nepomuceno, hoje eu estou aprendendo a como ser uma motorista de excelência. Então, os eventos de telemetria dela caíram para zero, a média de combustível dela saltou de 10% a 12%. Então, o treinamento ele se mostra eficaz e a gente tem vários depoimentos disso aqui dentro da empresa. Até mesmo de motoristas de 30, 20 anos em outros locais. Quando eles entram no Decan, cara, eu sei que já tem 20, 30 anos lá, mas eu preciso te pôr na minha escolinha aqui. Meu padrão. E de ouvir depoimento desses motoristas e falar, cara, agora eu estou vendo que realmente eu estou aprendendo a como ser melhor daquilo que eu imaginava que eu era. E é muito satisfatório ouvir isso. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Bom, a gente agora, nesse formato novo que a gente está fazendo no nosso podcast, ele começou com um podcast tradicional, estúdio, mesinha e tal, aquela coisa normal, né? É muito legal também, a gente de vez em quando ainda vai fazer, mas aí a gente migrou para um outro modelo que era o rolê, que era o truck. E a gente usava, algumas foram feitas com o caminhão da Nepomuceno. E um motorista de vocês foi lá realmente levar o caminhão pra gente. Quem dirigiu o caminhão era o Tinelão, parceiro da gente aí também. E aí a gente fez, e dá para ver que a postura, o jeito, o jeito de tratar o caminhão do motorista é diferente mesmo. Isso é muito, muito interessante. E para quem acha que de repente 4%, mas só isso de economia, gente, se for um lojista qualquer, se você tiver uma maquininha de cartão, onde você passa o cartão ali, é como se a maquininha te desse zero de juros, zero de taxa. Você já imaginou poder usar uma maquininha de cartão de crédito, por exemplo, na sua loja e não pagar nada de cartão, zero de cartão? O que você ia ganhar? Porque as taxas de juros hoje de cartão, elas vão em torno disso, de 4% a 5%, 6%. Que é mais ou menos o que você gera de economia. E isso é o mínimo. Mínimo. Se você pensar que a cada 1 litro, vocês conseguem diminuir para 950 ml. Com certeza. Né? Ou seja, 50 ml é pouco, um copinho de café. Né? Mas isso por litro dentro de um caminhão que dá 2 de média e consome, sei lá, 7 mil, 8 mil litros por mês, imagina... A economia é grande. Então, quando você coloca isso na ponta do lápis, pelo tamanho da sua frota, e sem falar o grande papel que o Decan tem no que diz respeito à sustentabilidade, que querendo ou não, com essa redução de diesel, a redução das emissões de CO2, aí, automaticamente a gente tem um grande papel na contribuição para um planeta mais sustentável. Muito bom, muito, muito legal mesmo. Essa para mim é super interessante. Agora, a pergunta, ainda para fechar essa etapa, a pergunta é, e o motorista, ele ganha alguma coisa também? Ele é incentivado de alguma forma a produzir essa economia também? Sim, aí a empresa tem seus programas de premiação.
né? Que aí a gente compõe isso como remuneração variável e tende realmente a reconhecer os motoristas que entregam melhor desempenho. É antigo, talvez você vai lembrar do nome, Programa de Olho na Segurança. De Olho na Segurança. A gente tem o de olho ainda na empresa implantada, hoje aprimorado, mas ele também valoriza, né, o motorista que traz a economia para a empresa. É uma via de mão dupla. Ou seja, entrou no jogo, colaborou e se tornou melhor e ainda participa do resultado. É isso aí. Isso é muito interessante, isso é muito interessante. E aí faz valer mais ainda a pena. Só o crescimento profissional já é uma faculdade do motorista que ele já não paga. Ele ganha isso. Ele ganha. Já é um excelente, para quem tem visão, já é um excelente prêmio. Mas ainda você participa do resultado que você gera para a operação. Então, isso faz com que a empresa ela não mede esforços, né? Recentemente a gente fechou parceria com um novo fornecedor visando trazer mais transparência para os motoristas. Então, hoje eles têm um aplicativo e finalizou a viagem, ele consegue olhar quanto que eu fiz de média e esse aplicativo ele se transformou num instrutor virtual, de forma que ele dá dicas. Ele fala, nesse trecho que você passou aqui, poderia ter aproveitado mais a inércia. Então, ele começa a dar dicas para o motorista de como ter uma condução melhor. E desde quando a gente começou a trabalhar com esse parceiro, os ganhos no que diz respeito à média de combustível é algo gigante, sem falar também a redução que a gente teve gigantesca no que diz respeito ao motor ocioso, que é a marcha lenta, caminhão ligado ali, parado. Então, esse aplicativo ele mostra isso para o motorista, onde você está acertando e onde você consegue melhorar. Então, isso quase em tempo real. Em tempo real. Em tempo real. Essa parceria veio para fortalecer ainda mais a nossa busca contínua pela excelência, pela redução do consumo de combustível e também, claro, contribuição aí para a sustentabilidade. Que legal. Não, parceria boa, pode divulgar. Fala o nome do parceiro aí. Gobrax. Como que é? Uma empresa de Curitiba chama Gobrax. 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 Aí, parabéns. Muito bom. Parabéns. Tem a nossa indicação. Assim, as operações que a gente já implantou, o Gobrax, tem trazido excelentes resultados para a gente aqui. E resultados rápidos, né? A operação que você instala, começa a intensificação, treinamento, capacitação dos motoristas, os instrutores, eles recebem uma capacitação anterior para depois passar aos motoristas. Com 2, 3 meses, a gente já começa a ver a elevação na média de consumo e na redução também dos eventos de telemetria dos motoristas. Que legal, não, parabéns, viu? Parabéns. Muito, muito vendo de fora, mas sabendo que funciona assim realmente por dentro, eu acho que é extremamente organizado e isso tende a retornar para vocês de forma muito positiva. Com certeza. É muito positivo. Falando em consumo de diesel, a gente falou, mas agora falando em redução de consumo, vocês também atuam em algo que seja derivativo para redução de consumo de itens de manutenção, de consumo de pneus, outros itens? Tem algum tipo de instrução para os motoristas que economizam esse tipo de coisa também? Sim, a gente tem um módulo chamado que é Noções de Mecânica, para o motorista também conhecer a noção básica de mecânica do caminhão que ele está trabalhando, mas o Gobrax mesmo é uma plataforma que, além dos ganhos de produtividade, de eficiência de consumo, ela mostra, por exemplo, o motorista quantas freadas ele está tendo em locais que não precisava usar o freio, talvez onde ele poderia estar usando o freio motor, está pisando ali no pedal. Então a gente conseguiu já reduzir, a gente começou no índice de 19 freadas a cada 100 km, e hoje a gente já está em 5,4 freadas a cada 100 km. Então, 100 quilômetros, o motorista consegue dirigir 100 quilômetros dando 5 freadas. 5 freadas. O resto ele controla no motor? Eu tô achando que eu vou fazer esse cursinho porque eu achava que eu dirigia, mas tô achando que em 100 quilômetros usar o freio só 5 vezes tem que ter um excelente controle. E esse indicador ele é fenomenal porque ele reflete diretamente no custo de manutenção em pneus, lona de freio, desgaste. Então você começa a ver a conta muito mais abrangente. É fato que não são números a curto prazo, é médio e longo prazo, mas você começa a colher resultados. Mas tudo isso resumido em uma palavra, 2 palavras: treinamento e capacitação. Treinamento e capacitação. Não, é muito, muito interessante. E ó, isso funciona mesmo. Eu tenho um amigo, que eu não vou falar o nome do meu amigo, não, mas eu vou marcar ele nesse episódio de propósito. Esse amigo meu é conhecido nosso. Ele, na época, muitos anos atrás, comprou um carro daquele, como é que era aquele nome daquele carro esportivo, chique pra caramba, ninguém tinha, só ele quase assim, aquele Golf Sapão, falava Golf Sapão, carro esportivo. Ele até hoje é um cara muito boa pinta, mas mais jovem ele era mais boa pintando, assim, então comprou um Sapão e tal. Só que ele era meio mãozinha fechada, sabe?
fazer um curso de direção defensiva e econômica para dirigir, porque o carro de esporte bebia demais. Ele foi aprender a dirigir direito para poder economizar no combustível. Falei, pô, eu não vou falar o nome dele, não, mas é um amigão. Ele vai lembrar. Um abração para ele, que sempre me ajuda quando eu preciso também. Mas essa situação ficou gravada na minha mente, porque pô, serve para tudo, não é só para caminhão, não, serve para a vida real também, né? E pegando o gancho vida real, disso, serve para o amador, né? E pegando o gancho disso, vou usar a minha experiência. Né? Desde quando eu começo a ver os treinamentos do Decan, a gente monta a estrutura, eu valido como gestor, então eu vejo o conteúdo. E eu comecei a aplicar conteúdos no meu carro. Eu comecei a aplicar na minha vida. E assim, é nítido quanto que realmente a gente melhora. Diminui na bomba. É absurdo, é muito bom. É muito legal, é muito bom e é muito legal também. E assim, depois que o motorista passa por tudo isso, como que tem sido a retenção dos motoristas aqui com vocês? Vocês conseguem aumentar o tempo de casa dos motoristas? Sim. Eles gostam disso? Às vezes o motorista não gosta muito dessa cobrança, né? Pode acontecer. Mas no caso de vocês, como é que tem se refletido isso em retenção? A retenção nossa é muito boa. Eu falo que a nossa rotatividade de motoristas ela não é tão grande comparado com outros com o mercado, mas quando o motorista ele começa a entender, já tivemos casos de motorista que entrou e pensa, cara, é muita cobrança, é muita coisa em jogo. Só que o nosso objetivo é mostrar para ele, cara, você está vendo que o maior beneficiado com isso é você? Você está saindo daqui capacitado e pronto para enfrentar desafios em qualquer outra transportadora, em qualquer local do mercado. Então, quando o motorista ele começa a entender isso, ele fica mais enraizado. Né? A gente tem história aqui de motoristas que estão há 30, 25, 20 anos com a gente e muito satisfeitos, porque a gente faz todo esse bom trabalho de garantir que toda a capacitação e investimento que a gente faz, a gente também retenha esses bons motoristas com a gente. A gente tem uma taxa de sucesso muito boa com isso. Que legal mesmo. Esse modelo que a gente agora está fazendo, né, que eu não cheguei no final da história, eu falei do modelo anterior, que era na mesa, no estúdio, depois o rolê do caminhão, que aí eu parei, porque eu parei para elogiar o motorista, mas agora nós estamos no terceiro modelo do podcast, que é esse modelo onde a gente visita o entrevistado, em loco, ali na área dele, no espaço dele, e a gente está aqui, né, aqui é Perdões, né? Isso, aqui é município de Perdões, mas para quem conhece aí, para os truckers aí que conhecem a estrutura, o Perdões fica em frente a Lavras, praticamente. O Decan, ele fica na rodovia 381, né? Isso. Fernão Dias mesmo? Em frente ao Graal de Perdões, que na verdade está mais para Lavras, o Graal de Perdões, está pertinho do trevo de Lavras, né? Está mais distante da cidade de Perdões. E aqui é um ponto, a meu ver, né, muito estratégico para vocês, né? Sim. Porque vocês utilizam aqui, foi planejado fazer isso aqui por conta do eixo da rodovia? A estrutura já foi pensada nisso, né? Principalmente para os nossos motoristas de rota longa, que saem de São Paulo e vão para o Nordeste. Então, aqui no nosso Decan, além da estrutura de treinamento, nós também temos um diferencial que a gente tem a estrutura de dormitórios. A gente tem dormitórios equipados com tem um hotelzinho aí, então. Um hotelzinho aqui, tem cama, chuveiro quente, televisão, sala de descanso, a área de lazer, nós temos churrasqueira, máquina para o motorista que quiser lavar sua roupa. Então a gente montou uma estrutura pensando em treinamento, mas também de garantir que o motorista tenha esse conforto aqui. Que legal, e é super interessante, porque com certeza. As rotas são longas, né? Às vezes, provavelmente, vocês têm troca de motorista também, coisas de ponto de apoio. E quando eu cheguei, né, junto com a equipe aqui, que a gente foi começar a organizar aqui o estúdio, tinha uns motoristas assistindo vídeos ali também, então tem esse processo. Chegou, não está fazendo nada, não vem aprender. Tem aula teórica ali para você assistir. Vamos ali para você entrar no eixo. Que legal, isso é muito enriquecedor, porque é um oásis no meio do deserto, né? É um ponto de apoio que o cara sabe que chegando ali, eu paro o caminhão. E até a produção desses conteúdos já é pensado no nosso público, que é o motorista. Então, você viu ali, assistindo aulas. E são aulas curtas, são módulos curtos, mas que têm um conteúdo muito enriquecedor. Sim. Justamente para o cara não ficar nem algo maçante, algo que, nossa, eu estou fazendo isso aqui porque eu estou obrigado. Não, cara, você tem os seus módulos essenciais. A gente tem módulos que são classificados como obrigatórios, que são módulos que ele tem que assistir, mas a gente tem aqueles módulos que são essenciais. Então aqui, se você quiser assistir para adquirir conhecimento, a galera tem uma aderência muito boa. Busca por isso. Busca por isso. Já... E sabe do grau de conhecimento, né, que os conteúdos agregam na vida. Isso é muito legal mesmo. E a estrutura aqui realmente é muito... Além de bonita, muito bem montada, a produção vai jogar umas imagens externas aí do prédio e tal. Além de bonita, ela é muito prática, né? Muito bem colocada. Você sai da rodovia ali, já sobe aqui, acessa um pátio muito grande também. Vocês devem, obviamente,
o objetivo é estar rodando as carretas, mas esse pátio aqui, nas épocas onde elas são obrigadas a parar, mesmo no final de semana, um feriado, uma coisa, vocês também recebem a turma toda aqui. Sim, aqui, o pátio é usado para isso também. E observando, como você disse, tem algumas carretas, aqui a gente tem um conjunto completo que é dedicado exclusivamente a treinamento. Esse caminhão não sai para a rota, ele é do Deccan, ele é um caminhão escola. Então ele quer testar, teste para novos candidatos, vão testar a dirigibilidade deles. Temos esse caminhão engatado, que o cara sai com o nosso instrutor, faz conjunto volta, completo, que a gente defina qual que é o nível dele, porque todo motorista que entra aqui, a gente classifica ele em níveis, e esses níveis visa dizer o seguinte, ó, é bom, mas precisa de treinamento prolongado. É bom, mas precisa de um treinamento médio, só 24 horas a mais de treinamento. Então, a gente classifica esses motoristas para já destinar até mesmo a carga horária que ele precisa para estar dentro dos nossos padrões. Interessante, isso é muito profissional, muito bacana mesmo. Sim. Muito bacana mesmo. A gente, qualquer dia, hoje, o episódio ele é voltado a realmente, o tema do episódio é o desenvolvimento do profissional do transporte. Né? Mas qualquer hora nós vamos fazer uma vivência, acompanhar uma rotina de uma viagem de motorista. Nós vamos te ligar para produzir mais conteúdo. Com certeza. Cara, mas eu gostei muito, muito mesmo. Hoje o episódio, pouquinho, né? É pouco tempo, gente. Não dá para ficar o tempo que a gente gostaria, explorar realmente cada item desse, passar um módulo aí para a turma ver. Mas quem quer conhecer, quem quiser conhecer, quem de repente quer trabalhar com vocês, às vezes, né? Vocês podem ser uma porta, claro que a empresa deve ter o RH aí, mas entre em contato como com vocês? O site da empresa, nepomuceno.com.br, lá tem uma parte de vagas, você que tiver interesse de ser um motorista nosso, lá tem onde você cadastra, entra no nosso banco de talentos. A gente também aqui do Deccan, você que é motorista, que não é da nossa empresa, mas deseja conhecer aqui a nossa estrutura, é um prazer, a gente marca vocês, recebe aqui para mostrar a estrutura e te mostrar os diferenciais que a Nepomuceno tem dentro do mercado. Então, a primeira porta de contato nossa hoje é toda digital. Dentro do nosso site tem um chat lá que você consegue falar com o nosso assistente, marcar suas visitas aqui com a gente, deixar o seu currículo, então, vai ser um prazer. Quem não trabalha na empresa, mas quer conhecer, vou ouvir esse negócio aqui, estou passando aqui, dá uma ligadinha antes, agenda, recebe. Vocês recebem e mostram a boca aqui, para eles verem. Pô, legal. E se vier, eu tenho certeza que vai gostar, porque é um negócio muito bem montado mesmo. Isso aí. Ó, eu curti esse bate-papo, apesar de curto, mas eu achei que foi muito produtivo e muito enriquecedor. Deu para entender a diferença de quando você valoriza o profissional e quando você só utiliza o profissional, né? Eu tenho certeza que você aí de casa que está, de casa ou da boleia, né? Se está na boleia, também está em casa, né? Que a boleia é a nossa segunda casa, mas você aí do outro lado também tem vontade, desejo e respeita também quem te respeita. Então, vamos procurar cada vez mais empregadores, parceiros, agregadores que realmente participem do nosso desenvolvimento. Isso é muito importante. E também busque, né? Porque a gente também não pode deixar para o outro o desenvolvimento pessoal da gente. Se você não tem como, não recebeu isso da empresa que você está hoje, busca também. Liga para um amigo, liga para um conhecido, vamos assistir vídeo, vamos procurar conteúdo e vamos fazer porque tem condições. Vamos usar a tecnologia a nosso favor, isso tem muita condição. Não esquece, por favor, não esquece. Segue, se inscreve aqui no canal, você já está aqui, não custa nada, só leva o dedinho aí agora, clica e se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem sempre mais novidades. Aqui a gente fala de tudo, tá? Não é só de caminhão, não. A gente fala de caminhão, a gente fala de humor, a gente fala de música, a gente fala de estrada, a gente fala de transporte. Consequentemente, a gente fala de tudo que o transportador gosta. Emerson, muito obrigado pelo seu tempo. Adorei esse bate-papo com você. Tenho certeza que nós vamos ter outros bate-papos também. Será um prazer, ótimo. Vai ser todo nosso, tá bom? Muito obrigado. A gente fica por aqui no Deccan, a 381, e você fica por aí. A gente se vê. Tchau, tchau.